Olá, você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio do programa Olhar Crítico, a crítica do jornalismo político. Meu nome é Hércio Sena e estou acompanhado pelo pesquisador e jornalista José Milton Santos. Aos companheiros de bancada, Nara e Hércio, e a todos os telespectadores, as minhas saudações. E também pela professora, jornalista e pesquisadora Nara Scabin. Oi, Hércio. Oi, Zé Milton. Oi, pessoal de casa. É uma alegria estar aqui com vocês. O nosso programa tem suas bases na pesquisa e na extensão da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Trabalhamos com pesquisas sobre jornalismo político e entrevistamos especialistas que colaboram para ampliar o entendimento sobre nossas abordagens. É extensão porque expande, além da universidade, uma parte importante do trabalho social que realizamos. Trata-se de uma leitura crítica da mídia, articulada a outras iniciativas que veem na comunicação uma dimensão cidadã e educativa. A perspectiva crítica é uma forma mais profunda de conhecimento da realidade, indo além da superfície dos acontecimentos expressos pela mídia. O propósito do programa não é definir um único modo de leitura dos meios de comunicação, mas oferecer uma abordagem cultural, informacional e interpretativa, fundamentada sobre a mídia de mercado. No programa de hoje, abordaremos a repercussão midiática em torno do caso Marielle Franco e os 60 anos da ditadura militar no Brasil. Nos dois primeiros blocos, a pesquisadora e jornalista Nara Scabin falará conosco sobre o que representa a cobertura jornalística em torno do caso Marielle Franco e a segurança pública. E nos dois últimos blocos, o pesquisador e jornalista José Milton Santos apresentará um panorama do que representou as relações entre os meios de comunicação e a ditadura militar no Brasil, abordando também a recente cobertura sobre os 60 anos do golpe. No dia 14 de março desse ano, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completou 6 anos sem uma solução definitiva. O crime violento ocorreu contra uma mulher, atuante na defesa dos direitos humanos, especialmente de minorias marginalizadas, quando ela voltava de uma reunião com mulheres negras a caminho de sua casa. As investigações sobre o caso tiveram um novo capítulo no dia 24 deste ano e 3 suspeitos de serem os mandantes do crime foram presos. Nara, o que se sabe sobre a execução desse crime, sobre os mandantes, enfim, o que essas apurações revelaram até o momento dessa cobertura midiática sobre o caso Marielle Franco? Olha, Hércio, todo mundo deve estar acompanhando aí o noticiário, mas é bom a gente recuperar o que aconteceu, o que tem acontecido, o que tem sido coberto, porque é tanta desinformação sobre o caso que é sempre importante a gente falar, né? Então, no dia 24 de março desse ano, foram presos os acusados de serem os mandantes do crime, né, do assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os presos foram os irmãos Brazão, Domingos Brazão, sim, e Chiquinho Brazão, esse último deputado federal eleito pela União Brasil, e o delegado Rivaldo Barbosa, acusado de atuar, né, para obstruir as investigações quando ele era chefe da Polícia Civil do Rio. Desde 2019, porém, estão presos já os executores do crime, né, que são o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, confessaram a execução do crime. A delação
as delações, né, premiadas, ambos fizeram delações, foram fundamentais para as investigações avançarem. Questão dos executores resolvida, né? Exatamente, e depois avançaram, né, as investigações avançaram até os mandantes. E desde 2018, na verdade, que a gente encontra na cobertura evidências, declarações de que o crime teria a ver, a motivação do crime teria a ver com interesses de grupos ilegais, grupos de milícias no Rio de Janeiro, né, na exploração ilegal de terrenos na zona oeste do Rio de Janeiro, e aí os interesses da Marielle iam, né, contra esses interesses da milícia com o envolvimento do poder público. Então, a questão das motivações é o que move esse estágio atual da investigação, não é isso, Zé? Exatamente. Durante 6 anos, tinha sido possível localizar e identificar os executores, mas não os mandantes. Então, a grande novidade que nós tivemos foi a prisão de 3 mandantes, né? Ou possíveis mandantes, porque ainda não foram julgados. As motivações ainda são um capítulo importante para a gente continuar nessa toada de investigação e de esclarecimento de uma morte importante para a política brasileira, para a compreensão desse cenário. Mas parece que nesse processo também a gente observa muita desinformação em torno do caso Marielle Franco. O que você pode nos dizer sobre esse processo de desinformação que acontece no crime ao longo desses 6 anos? Como que ele também tem obstruído o conhecimento e as investigações sobre esse caso? Eu fiz, né, uma pesquisa aqui para o nosso programa, né, a parte da nossa pesquisa na PUC sobre essa desinformação, né, Hércio, e ali tem de tudo. A gente tem 2 eixos principais de conteúdos desinformativos, aqueles que desinformam sobre quem foi a Marielle, e aqueles que desinformam sobre o crime, os mandantes, ligações políticas, né? Os principais, os que circulam de maneira mais significativa, são aqueles, sem dúvida, que desinformam sobre quem foi a Marielle. O que vem nesse conjunto de desinformações sobre ela? Olha, principalmente, Hércio, uma tentativa de implicar a Marielle, falsamente, evidentemente, em atividades criminosas. Então, Sim. Principalmente postagens, né, publicações nas redes sociais que tentam relacionar a Marielle Franco ao tráfico de drogas, ao crime organizado, né, como que de alguma maneira sugerindo ali que ela teria feito por merecer, que afinal de contas, né, ela teria procurado, se envolvido com atividades ilegais, por isso teria sido morta. Já repete uma narrativa comum nesse tipo de crime, né? Exatamente, é uma narrativa comum, né? Sobretudo quando a gente fala de mortes de pessoas negras, pobres, moradoras de periferias, né? A viúva da Marielle Franco, a Mônica Benício, deu uma entrevista bastante extensa para a agência Lupa, que é uma agência que faz a verificação, né, Zé, dos conteúdos falsos, desinformativos, ligada aos grandes meios jornalísticos. E nessa entrevista, que saiu quando completou 5 anos da morte da Marielle, 2023, portanto, ano passado, ela fala sobre essa disputa, né, narrativa em torno da memória da Marielle Franco. E também a Lupa publicou na mesma data, no ano passado, né, quando completou 5 anos, uma outra reportagem muito interessante mostrando que as plataformas de redes sociais, as Big Techs, fizeram muito pouco para remover esses conteúdos falsos que continuam lá desde 2018 até hoje. E sobre o crime, sobre a Marielle, está claro como que isso é trabalhado aí nas plataformas sociais, né? Mas em relação ao crime, que tipo de coisa pode ser inventada diante de um fato que parece assim tão objetivo e tão claro? O que eles podem mover em termos de desinformação em torno dele? Olha, Hércio, nessa disputa, que é uma disputa ideológica, né, em torno do crime, aí, que tomou conta das plataformas de redes sociais, a Lupa também fez várias investigações, né, verificações, mostrando que, em torno do crime, há conteúdos falsos, fraudulentos a respeito,
por um lado, das motivações do crime, então dizendo que, olha, o crime foi motivado porque a campanha da Marielle teria sido financiada, né, pelas milícias ou pelo tráfico, esse tipo de coisa completamente absurda, né? E também postagens ali falsas, publicações que relacionam os mandantes do crime a figuras políticas. Então, teve, por exemplo, a Lupa apurou ali, verificou que eram falsas montagens que mostravam os irmãos Brazão do lado do Lula, por exemplo. Sim, sim. Então, é esse tipo de conteúdo. Bom, nós vamos continuar daqui a pouco com esse debate e a gente vai para o intervalo e no segundo bloco seguiremos com a discussão sobre a abordagem da mídia comercial sobre o caso Marielle Franco. Nara, o que você observou na cobertura, principalmente na cobertura da mídia comercial sobre o caso Marielle Franco, considerando que nós estamos num momento importante, né, de 6 anos depois desse grave assassinato? Hércio, eu fiz aqui um levantamento, né, para trazer aqui para o programa sobre a cobertura de alguns marcos, né? Eu vou destacar aqui a cobertura do dia 24 de março, que foi o dia da prisão, né, dos suspeitos de serem os mandantes ali do crime. Então, nesse dia, só para a gente ter uma ideia, eu queria destacar como essa cobertura ela é volumosa, como saem muitas matérias a cada etapa da investigação. Então, no dia 24 de março, por exemplo, os 3 principais jornais brasileiros da imprensa comercial, Folha, Estadão e Globo, né? A Folha publicou nessa data, só nesse dia, mais de 40 matérias. O Estadão, mais de 50 matérias em um período de 24 horas. E o Globo, mais de 110 matérias, o que é bastante, né, assim, razoável, pensando que é um jornal do Rio de Janeiro, né? Então, também a gente está falando de questões da política carioca, fluminense carioca. Então, a gente tem aí um volume expressivo de matérias em todas as etapas das investigações, principalmente nos marcos, né? Momentos-chave das investigações e também nos marcos, nos aniversários da morte, né? Então, quando fez 5 anos, 6 anos, agora nesse ano. E é uma cobertura factualmente bastante completa, é uma cobertura que recupera, né, as etapas anteriores, ela é didática. Descreve, né? Descreve, então, o que já se sabe, né, recapitula aí para o leitor, para a leitora, esses elementos. Isso é um ponto positivo da cobertura. Por outro lado, a gente pode também destacar algumas limitações nessa cobertura. Então, embora a gente tenha um volume muito grande de matérias na mídia comercial, são matérias muito parecidas, né? Então, elas trazem, de modo geral, as mesmas informações. No caso da cobertura do dia 24 de março, chama atenção que essas matérias, né, na sua grande maioria, repercutiam a coletiva de imprensa dada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e Polícia Federal, mais do que o próprio relatório da Polícia Federal. Acho que os jornalistas não tinham lido ainda. Quase que o fato do momento, né, que ele estava cobrindo. Zé, o que você pode comentar a respeito dessa cobertura? Como é que você vê o papel da mídia no esclarecimento desse caso e na informação da própria população? Eu gostaria de dividir essa análise, ou esse comentário sobre a cobertura da mídia, primeiro nas redes sociais. Nas redes sociais, desde o assassinato da Marielle, há muita desinformação, sendo que a que ficou mais famosa foi a declaração da desembargadora Marília Castro Neves de que a vereadora era engajada com bandidos. E depois, acompanhando em algumas redes, não houve uma cobertura factual tão precisa quanto na mídia comercial. E os aspectos negativos dessa cobertura? Você fala dessa positividade, de uma certa forma o Zé também concorda com você, na medida em que ele fala que houve uma boa cobertura factual, mas o que dos pontos, né, além do que você colocou, o que dos pontos negativos você destacaria
dessa cobertura da mídia comercial? Olha só, a parte factual, como a gente falou, né, bastante, ela é bem coberta, mas há todo um outro nível mais interpretativo, mais de contextualização, mais de historicização do que acontece, do que aconteceu com a Marielle, que fica de fora da cobertura da imprensa comercial. Sim. Isso é próprio... é fundamental, né, Nara? Sem dúvida, isso é fundamental para que as pessoas entendam de maneira crítica, inclusive, o fato, né? E, ao mesmo tempo, todo fato tem uma história, né? Sem dúvida, é uma característica dessa cobertura mais, que a gente chama de hard news, né? Mais factual, mais pontual, mais rápida. Falta essa interpretação, esse aprofundamento. Por exemplo, explicar mesmo a história da formação das milícias, de como esse processo histórico se constrói, da ligação das milícias com um legado autoritário que existe no Brasil, que vem da ditadura militar, né? Então, tanto milicianos quanto alguns militares que não aceitaram a redemocratização são herdeiros desse processo, né? Quer dizer, os milicianos são herdeiros desse processo de não aceitação da redemocratização brasileira. Então, isso fica de fora. A gente tem algumas reportagens em profundidade que fazem isso na imprensa comercial, mas elas são poucas, elas são mais pontuais, isso aparece mais em mídias alternativas. Outro ponto que eu destacaria como negativo é um caráter predominantemente, como a gente chama, né, na faculdade de jornalismo, declaratório, né? O que é o jornalismo declaratório? O jornalismo declaratório? É aquele que pega a citação de um, a citação de outro, a citação de um terceiro, e essas citações estão ali fragmentadas, elas não têm contexto, né? Não tem uma problematização. Por exemplo, a gente viu recentemente a votação, né, na Câmara pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão, Sim. Né? E toda uma captura desse debate por figuras políticas ligadas à extrema-direita, né, figuras políticas bolsonaristas, que se posicionaram contra essa prisão, né? A gente sabe por que motivos, no fundo há uma tentativa aí de descredibilizar o STF. Mas não parece uma contradição nas redes sociais? A desinformação diz que o assassinato estaria ligado, inclusive, a agentes do governo. E na hora de votar na Câmara, essa posição é de defesa dos supostos assassinos e mandantes? É uma super contradição, né? O que a gente vê é que nessa captura do caso Marielle, do debate sobre o caso Marielle pela extrema-direita, os argumentos, eles são argumentos de ocasião ali, né? Eles não têm uma coerência. Você tenta manipular o debate ou distorcer o debate de maneira pontual. Então, houve essa captura pela extrema-direita, né? Os jornais, de alguma maneira, repercutiram ali que, olha, né, muitos deputados, né, dos partidos mais à direita, do PL, votaram contra a manutenção da prisão. Isso não é contextualizado. Zé, como é que você vê essa contradição entre o que se faz na rede, como a gente deu o exemplo aqui agora, e o que efetivamente esses deputados da extrema-direita fazem no Congresso Nacional ou na Câmara Federal? Realmente é uma incoerência muito grande, porque eles votaram, por exemplo, o fim da saidinha dos presidiários, né? E, no entanto, uma boa parte, né, não ganhou, mas uma boa parte queria o saidão do deputado. Né? Que era o saidão do deputado, é isso. Bem, e o que a gente pode dizer, né, pensando aí essa cobertura e vendo também os desdobramentos do que foi o caso Marielle Franco, o que essa cobertura diz, Nara, acerca da cobertura sobre segurança pública no Brasil? Que lições, que ensinamentos que a gente pode retirar desse episódio? Como que a segurança pública é tratada pela mídia brasileira? O caso, né, da Marielle Franco, do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes, ele tem alguns elementos assim que são peças-chave para a gente entender a segurança pública no Brasil hoje. A questão das milícias, o envolvimento das milícias com o poder público, né? A questão também do militarismo na política brasileira, já que o delegado Rivaldo Barbosa, que foi, né, preso, acusado de atuar para obstruir as investigações. Era um colaborador, né? Ao que tudo indica, né, ele foi nomeado chefe da Polícia Civil pelo interventor, né, pela intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, né, pelo Braga Neto. Então, tem essa relação também aí com a militarização da política, com essa interferência dos militares. Então, tem esses pontos-chave para a gente pensar. Ao mesmo tempo, o caso Marielle teve uma cobertura, apesar dos problemas que a gente apontou, bastante
contínua ao longo dos 6 anos que transcorreram aí desde o assassinato, nunca se deixou cair no esquecimento o caso Marielle, e não é isso que acontece de modo geral com crimes, com assassinatos, sobretudo de pessoas pobres, negras, periféricas, moradoras de periferia, como a Marielle. Né? Só que Marielle, por ser uma parlamentar, esse crime ficou em evidência. Não é o que acontece com crimes envolvendo pessoas, né, que não têm a mesma notoriedade, embora a gente possa pensar também que são crimes políticos, uma vez que há um genocídio dessas populações, muitas vezes mortas pela polícia. Zé, você que é um jornalista experiente, como é que você vê a relação da mídia com a cobertura sobre segurança pública no Brasil? Que aspectos você destacaria dessa prática? A gente tem que atentar para uma questão extremamente importante. A principal cobertura sobre segurança são os programas policialescos das televisões na parte da tarde. E são realmente programas que incitam a violência, o ódio. São programas sensacionalistas, né? Já a cobertura da grande mídia, ela não faz muita distinção sobre de quem é a responsabilidade pela segurança pública, que é fundamentalmente dos estados, e constantemente culpam o governo federal por essa situação. Você acha, Nara, para a gente finalizar essa discussão em torno do caso Marielle da segurança pública, que essa ação da mídia é marcada por uma intencionalidade, nesse caso que o Zé exemplificou, de promover uma certa confusão mesmo? Se não há uma intencionalidade, há no mínimo uma influência ideológica ali, porque esses meios de comunicação na imprensa comercial pertencem às elites brasileiras que têm os seus interesses políticos, os seus interesses ideológicos. Então, há sem dúvida, inclusive, uma coisa que o Zé aponta, que acho que tem muita relação, é a forma como essa cobertura de segurança pública, nos meios da imprensa comercial, ouvem muito fontes policiais como a principal referência. Bom, daqui a pouco a gente volta, então, com a nossa conversa, só que abordando a questão do regime militar. Encerramos aqui o segundo bloco e daqui a pouco retornaremos com os pesquisadores Nara e José Milton Santos para uma conversa sobre os 60 anos da ditadura militar no Brasil. E neste terceiro bloco, para dar início à conversa sobre os 60 anos do golpe militar, vamos recuperar o contexto do que foi a ditadura que durou 21 anos no Brasil, de 1964 a 1985. Zé, o que a gente pode dizer, uma vez que o nosso programa trabalha a discussão da crítica de mídia, do que foi o papel da mídia, não só na instituição da ditadura militar, mas também na consolidação desse golpe que foi importante aí na vida política brasileira e que durou 21 anos. A mídia, desde os anos 50, já vinha, de certa forma, tentando desestabilizar os governos, seja o governo do Juscelino Kubitschek, governo de Goulart. Mas a mídia trata, fundamentalmente, dos acontecimentos políticos que estão no primeiro plano. Há determinações, há causas mais profundas. E o golpe de 64 não foi um acontecimento meramente conjuntural. Ele foi um golpe preparado, com apoio externo, como diz o René Dreyfus no livro 1964, A Conquista do Estado. Foi um golpe empresarial militar. Em 1979, eu fui convidado para fazer a resenha de um livro recém-lançado pela civilização brasileira. Era O Golpe de 64, ponto e vírgula, a imprensa disse não, da Tereza Cesário Alvim. Eu me neguei a fazer a resenha porque, ao ler o livro, não era a imprensa, eram alguns jornalistas, tipo Antônio Calado, tipo Tristão de Ataíde, tipo Carlos Heitor Coni.
Eles se manifestavam contra o golpe, mas a imprensa não. A imprensa, com exceção de um jornal, que era a Última Hora, né? Um jornal, por sinal, criado em 51 para apoiar Getúlio Vargas e depois apoiou todos os governos, com exceção do governo de Jânio Quadros. Todos os jornais deram apoio explícito ao golpe. E como eu falei logo no início, evidentemente, a cobertura predominante da mídia está voltada para esses acontecimentos conjunturais. Né? Ela não vai em profundidade nas causas mais profundas. Por exemplo, o Globo, do dia 2 de abril de 64, escreveu: salvos da comunização que celeremente se prepararam, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram dos seus inimigos. Ainda o Globo: fugiu o Goulart e a democracia está sendo restaurada. A gente tem o Estado de São Paulo tratando do deslocamento das tropas lideradas pelo general Olímpio Mourão Filho para o Rio. Né? Minas, desta vez, está conosco. Dentro de algumas horas, essas forças não serão mais do que uma parcela mínima da incontável legião de brasileiros que anseiam por demonstrar definitivamente ao caudilho que a nação jamais se verá às suas imposições. Só um minutinho, Zé. Nara, em relação a essas questões que o Zé está colocando e vai continuar desenvolvendo, que comentário você pode fazer em torno dessa relação mídia e imprensa comercial brasileira? Inclusive porque alguns desses veículos apoiaram a ditadura no início e depois foram vítimas da própria censura dessa ditadura, né? Pois é, esse foi o caso do Estadão, né? O jornal Estado de São Paulo, por exemplo, que em 68, com o AI-5, né, publica um editorial, né, e que a instituição em frangalhos, né, indicando ali que retiraria o apoio à ditadura, instituições em frangalhos, perdão, e é censurado. Então, a gente tem essa mudança de posição. E a gente tem também um apoio das empresas jornalísticas, além do apoio editorial, um apoio operacional. Por exemplo, a Folha de São Paulo emprestava caminhonetes para algumas operações, né, policiais de repressão. Então, é um apoio muito complexo. Diríamos que é um papel, né, Zé, completamente desvirtuado daquilo que a imprensa deveria ter cumprido nesses episódios, né? Claro, e não foi por acaso. Nós temos, por exemplo, que na preparação do golpe de 64, arqui-inimigos, os donos da mídia comercial, se articularam, fizeram acordos. Por exemplo, em outubro de 63, Nascimento Brito, dono do Jornal do Brasil, e Roberto Marinho, dono do Globo, fizeram um acordo a favor do golpe contra o João Goulart. A gente tem também que, em São Paulo, Júlio de Mesquita Filho, dono do Estado de São Paulo, e Assis Chateaubriand, dono do grupo Diário e Emissoras Associadas, que nem tinham nenhuma forma de entendimento, também se reuniram no sentido de unificar a posição da mídia pró-golpe. Então, nós temos que a mídia sempre teve um papel político, tanto que, há alguns anos atrás, a diretora da associação que reúne os jornais... A MIRT? Não da MIRT, mas da ANER, Associação Nacional de Revistas. Sim, sim. Ela disse que no Brasil a oposição era tão fraca, isso durante o governo Lula, a oposição era tão fraca que a imprensa tinha que fazer o papel de oposição. Então, a mídia realmente se comporta como um partido político. E por falar nisso, como é que você localizaria aí o papel decisivo que teve a Rede Globo de televisão na estabilização e na duração também desse regime militar no Brasil? Como que você destacaria esse papel? Esse papel foi decisivo. Não tão decisivo
com relação ao jornal, que na época do golpe não tinha uma circulação tão grande assim, mas principalmente a partir de 65, com a criação da Rede Globo de televisão, com apoio financeiro do grupo estadunidense Time Life. Uhum. E nós temos que essa emissora passou a ser uma espécie de emissora oficial da ditadura. Um canal oficial, O praticamente. canal né? oficial da ditadura, né? E teve e isso foi facilitado pelo próprio governo, com financiamentos do Banco do Brasil, né, com criação de uma infraestrutura que possibilitou a Rede Globo se tornar uma rede nacional. Uhum. E em relação, Nara, ao recente editorial que a Rede Globo faz, praticamente fazendo uma autocrítica em relação à sua participação nessa sustentação do regime militar. Como é que você vê esse processo? Eu considero que esses grandes veículos, né, da mídia comercial, a Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, acertaram muito pouco as contas com essa colaboração que tiveram em relação ao regime. Há essas manifestações de fazer ali um meia-culpa, né? Mas como tudo o que diz respeito à nossa memória no Brasil, sobretudo a nossa memória ligada a esse legado autoritário, essas contas foram muito pouco acertadas, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, é um caso que eu gosto de destacar, porque durante a ditadura tinha um veículo do Grupo Folha, que era a Folha da Tarde, né? Que era um veículo, a Beatriz Kushner fez uma pesquisa muito interessante na Unicamp mostrando essa colaboração muito estreita da Folha da Tarde com a ditadura. Isso nunca foi devidamente esclarecido, você entra ali no acervo da Folha digitalizado no site, tem ali os vários jornais do Grupo Folha, né, as edições antigas da Folha de São Paulo, da Folha da Manhã, da Folha da Noite, mas não tem a Folha da Tarde. Então, há um apagamento dessa memória, muitas vezes, sem que, de fato, haja um acerto de contas e muitos desses jornais, como é o caso da Folha de São Paulo, passaram pela redemocratização, levantando a bandeira da democracia como se tivessem sido grandes defensores das liberdades, né, da democracia, dos direitos humanos. Inclusive na campanha das diretas já em 84, né, Zé? Eu lembro que o jornal A Folha de São Paulo era um jornal que era, vamos dizer, se colocava como o amigo das diretas já. Exatamente. Isso foi uma estratégia também de reposicionamento de marca. Há Sim. pesquisas sobre isso, né? A Folha tentou reposicionar a sua marca, mas isso é pouco debatido na imprensa. Sim, e evidentemente que essas contas que estão ainda para serem acertadas não se resolve apenas com um mero editorial, não é isso, Zé? Claro. Por exemplo, a Folha, se em 1984 a Folha encampou a campanha das diretas, em 71 ela, no editorial, afirmou: um governo sério, responsável e com indiscutível apoio popular está levando o Brasil pelos seguros caminhos do desenvolvimento com justiça social, se referindo, né, ao governo Médici. Uhum. O Jornal do Brasil, em 73, vive o país há 9 anos, um destes períodos férteis em programas e inspirações, graças à transposição do desejo para a vontade de crescer e afirmar-se. O Globo, em 84, participamos da Revolução de 64, identificadas com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. Já no final da ditadura, em 84, em 84 e eles ainda chamando de revolução. Chamando de revolução. E tem mais, em 84, houve uma grande manifestação em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, da campanha das diretas. E a TV Globo noticiou no Jornal Nacional que se tratava de comemoração do aniversário de São Paulo, porque coincidentemente foi no dia do aniversário da cidade. Aniversário de São Paulo. Pois é, mais um fato, né, que corrobora com essa visão dos editoriais autocríticos, porém defasados e, ao mesmo tempo, atrasados em relação àquilo que eles deveriam manifestar. O que você entende, Nara, numa síntese,
que deveria ser essa manifestação de uma autocrítica por parte dessa imprensa para a gente fechar esse bloco? Olha, eu acho que uma forma pertinente dessa imprensa acertar de alguma forma as contas seria não só declarar sua culpa, assumir ali, né, a sua compactuação com a ditadura, mas promover uma cobertura que de fato fosse consistente do ponto de vista das violações dos direitos humanos na época da ditadura. E hoje, né, porque há continuidades, a gente falou... Autocrítica na prática. Exatamente, uma violência que continua da ditadura até hoje, em termos, por exemplo, de mortes de pessoas negras nas periferias, que intensifica durante a ditadura e continua hoje. Há uma continuidade também desse processo, então uma autocrítica na prática, um estímulo às pesquisas, alguma forma de incentivo a pesquisas, inclusive acadêmicas e jornalísticas, sobre a própria colaboração dos veículos com o golpe, e uma cobertura que revisitasse e mostrasse como foi essa colaboração. Ok, daqui a pouco a gente vai voltar discutindo inclusive esse assunto, porque nós encerramos aqui o terceiro bloco e já a gente retorna com mais discussões sobre os 60 anos do golpe militar no Brasil. Vamos dar continuidade à nossa conversa. Zé, e o que nós podemos falar sobre a política de comunicação da ditadura militar? Écio, a política de comunicação teve basicamente duas dimensões. Por um lado, tinha uma dimensão repressiva, de censura, inclusive com censores dentro dos veículos, não só da grande imprensa comercial, mas principalmente da chamada imprensa alternativa. Sim. O Pasquim, o Movimento, né? E, por outro lado, quer dizer, dentro dessa dimensão repressiva, tivemos a perseguição a jornalistas, assassinato de vários jornalistas, fala-se muito em Vladimir Herzog, mas vários jornalistas foram assassinados. E tem o outro lado da questão. Houve, do ponto de vista do governo, a formulação de uma política de comunicação que ela se baseava principalmente no financiamento que muitas vezes não foi pago aos grandes veículos, e também na criação de uma infraestrutura de telecomunicações, com satélite, micro-ondas, em 71 com TV em cores. Então, houve uma modernização que possibilitou, né, que a formação das grandes redes nacionais, principalmente de televisão, né? Então, esses são os dois aspectos, um aspecto repressivo e um aspecto de estímulo àqueles veículos que apoiavam a ditadura. Sem essa infraestrutura, Nara, não teríamos o desenvolvimento dessas emissoras como tivemos também, além do próprio financiamento e de empréstimos fornecidos pelo próprio governo à montagem dessas emissoras. Como é que você vê esse processo? Olha, esse processo ele é muito significativo, inclusive da estrutura que nós temos hoje ainda de radiodifusão no Brasil. As principais emissoras hoje, né, de TV, de radiodifusão, são aquelas que foram, né, que cresceram nesse contexto. Acho que aí tem um elemento importante, Hércio, para a gente pensar essa relação da política de comunicação na ditadura militar e as políticas atuais de comunicação, que é o fato de que a nossa Constituição Federal de 1988 determina que as emissoras de TV, né, que são concessionárias desse serviço de radiodifusão, elas têm concessões públicas para explorar a radiodifusão, essas concessões devem ser periodicamente reavaliadas, elas podem ser periodicamente reavaliadas, serem revistas, mediante a adequação ou não, né, das emissoras ao que se espera que elas executem, realizem, que é um serviço público. E o que a gente tem, na verdade, é que essas concessões nunca foram revistas. E sempre que se procura debater política de comunicação no Brasil pós-abertura democrática, os meios de comunicação fazem uma campanha dizendo que isso é censura.
Sim. Né? Então, olha, se vai rever, se vai democratizar a mídia, isso é censura. Então, esse debate acaba ficando embargado, né? A gente tem esse fantasma da censura, que de fato foi muito violenta na ditadura militar e em outros momentos de outras ditaduras, né? O Estado Novo também houve censura a jornalistas, né? A ditadura do Vargas. E esse fantasma nos acompanha de tal modo que a gente não pode falar em democratização, em política e regulação de mídia hoje. E essa estrutura da ditadura permanece. E em relação a isso, o único comentário que a gente tem é que, na realidade, o Bolsonaro é quem falou que a Rede Globo poderia não ter a sua renovação de concessão feita, né? Mas, na realidade, uma abertura para a discussão da política de comunicação no Brasil, isso realmente a gente não tem, não é isso mesmo, Zé? Não, realmente não temos. Inclusive, uma questão que está presente hoje é a regulamentação das big techs, das grandes plataformas, né, das redes sociais. Essa é uma questão que está na ordem do dia por causa dessa polêmica entre Elon Musk e o ministro, né, Moraes. Zé, para a gente fechar aqui essa discussão em torno do golpe militar, como é que você viu a cobertura em relação à efeméride, né, a comemoração desses 60 anos do golpe militar no Brasil, se é que há algo a ser comemorado, né? Mas como você viu aí a cobertura da mídia em torno desse fato especificamente? A rememoração desses 60 anos foi feita com bastante matéria nos principais veículos, não só impressos, mas também nos veículos televisivos. Nós vemos que os 3 principais jornais da mídia comercial, eles apresentaram uma cobertura em séries, com documentários. O Estadão, por exemplo, publicou depoimentos inéditos, gravados em 1979, com os principais personagens envolvidos no golpe, cujos personagens enfatizaram a existência de uma polarização. Mas os entrevistados foram apenas aqueles a favor do golpe, não houve contestação. Não teve, por exemplo, figuras como Leonel Brizola, os opositores do golpe? Pelo menos no do Estadão, não houve. Como é que você vê esse processo aí, Nara, em torno dessa cobertura, ainda com um peso um tanto quanto desproporcional? Você tinha mencionado no início da nossa conversa a necessidade de historicização desse processo, né? Então, como é que você vê aí essa cobertura e essas demandas pelo reconhecimento e pelo conhecimento dessa realidade? Todo ano, né, quando tem ali 31 de março, rememora-se o golpe, os jornais fazem uma cobertura, né, quando são marcos redondos, né, a cada década, essa cobertura é mais intensa, mas concordo com o Zé que há um peso desproporcional e principalmente com isso, né, Hércio, falta os jornais também pensarem a sua participação criticamente no golpe. Isso. Então, nós vamos, por hora, encerrar aqui essa discussão. Pode ser que a gente volte em outro momento com esse debate. E agora nós vamos para o nosso momento panfletagem. Esse é um momento do nosso programa em que indicamos produtos culturais que chamaram nossa atenção recentemente. Eu vou começar com uma indicação aqui, que é do filme Vidas Passadas. Vidas Passadas é um drama que conta a história de um menino e uma menina que têm uma relação muito profunda enquanto são crianças. Depois ela tem que se mudar com a família dela e 20 anos depois ele procura ela novamente e eles veem, né, a cena esse aí é o cartaz do filme, né? E eles vão rediscutir aquela relação e mostram muita maturidade e pensam que uma relação de amor pode ser vista de uma maneira diferente. Então, uma super indicação, né? Eu indico, é um filme do ano de 2023,
Ele é dirigido pela Celine Song. Enfim, Vidas Passadas é a minha indicação. E eu quero saber de você, Nara, o que você indica para a gente hoje? Olha, Hércio, eu trouxe para a indicação, né, para a gente indicar o livro República das Milícias. Temos a capa dele ali, esse né? Livro, né? Que é do Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, né? O livro saiu em 2020 pela editora Todavia. 2020, né? Isso. E é um livro em que o Bruno Paes Manso faz um misto de reportagem com um texto mais histórico, historiográfico, para contar a história justamente das milícias no Brasil. Então, é um livro muito pertinente. Ele tem entrevistas muito interessantes, um material em entrevista riquíssimo, que embasa, né, o relato, o texto. Então, é um livro muito bacana, importante para entender esse momento de hoje. Zé, e o que você nos indica hoje? A minha indicação não é uma publicação recente. A minha indicação é o livro do René Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado. René Dreyfus é um cientista político que fez uma grande pesquisa, principalmente em torno do IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e do IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que foram as duas instituições fundamentais no planejamento estratégico e na execução do golpe. Eram financiados por capital estadunidense e por grandes empresários nacionais. Apresentando esse livro, em 1982, a revista Veja afirmou, né, de como o general Golbery, comandando um exército de empresários, tomou de assalto o poder, ou a verdadeira história do golpe de 1964. Obrigado, Zé. E eu vou indicar também a segunda edição da mostra Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema. São mais de uma programação com 28 filmes de diferentes épocas e países. Essa mostra, né, ela vai estar no CBB, Belo Horizonte, né, a partir do entre os dias 24 de abril até o dia 20 de maio, e vale a pena vocês assistirem essa mostra. Tem muito filme bom, e os ingressos eles podem ser retirados na bilheteria do CCBB, custando R$10 a inteira e R$5 a meia, portanto, num preço bastante acessível. Muito obrigado, Nara. Eu que agradeço, Hércio, foi um prazer, anotei aqui as dicas de vocês, muito boas. Zé, muito obrigado pela parceria, por esse encontro. Eu é que agradeço a você, a Nara e aos telespectadores. Bom, o nosso programa fica por aqui. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Deezer. Nos acompanhe também lá e nos siga no Instagram. Um abraço e até a próxima semana.